Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, um bom dia, um bom dia, um bom dia para você, um bom dia com muita alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Sexta-feira, dia 6/11 de 2020, de novembro, 6/11 de 2020, estamos aqui iniciando mais um Café com Coragem, que nasceu com o objetivo de aumentar a tua imunidade emocional, espiritual e psicológica, nos preparando aí para mais um final de semana que o Senhor fez para cada um de nós celebrarmos aí a vida que há em Cristo Jesus e as conquistas que ele já teve para nós. Então, desde já, bom dia para você com muita alegria, que a alegria do Senhor seja a sua força. Aqui em Tatuí nós estamos com 19 graus, o tempo está bom, não está calor, não está frio, o tempo está bom, mas há um vento gelado de vez em quando que bate também. Mas enfim, é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós estamos falando nessa semana a respeito da série Oficina de Reconstrução, e dentro dessa série nós estamos aí buscando uma reconstrução de valores emocionais, de valores psicológicos, de valores pessoais, individuais e de valores também e crenças religiosas. Então você é o meu convidado nesta manhã para juntinhos aí nós podemos desfrutar de mais uma oficina, e hoje nós queremos falar a respeito da restauração. É tempo de restaurar a fé. Então, tempo de restaurar a fé. E que a alegria do Senhor já prepare o teu coração para este final de semana preciosíssimo que Ele tem para cada um de nós. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo possa invadir sua casa, possa invadir a sua família, possa invadir o seu lar, te preparando de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. Então, como falei, hoje nós vamos estar falando a respeito de restauração da fé, que é tempo de restaurar a fé. E você vai falar, pastor, eu tenho fé. Eu tenho, todo mundo tem, muita gente tem fé. E todo mundo fala, aliás, todo mundo também fala que tem fé. E talvez seja isso que a gente quer falar nessa manhã. Pode ser, mas eu queria que nós subíssemos um degrau a mais, avançássemos um pouquinho mais, então, em relação a essa questão de fé. Então, sei que Deus vai abençoar ricamente o nosso coração. Zoraide está nos informando que 18 graus lá em Botucatu, então está muito parecido com aqui em Tatuí, porque aqui nós estamos com 19 graus, 18, Botucatu está dentro da normalidade. Só vamos ver como é que está de repente o estado de São Paulo. Muito bem. Na oficina da restauração, e nós queremos falar a respeito de que é tempo de restaurar a fé. Eu vejo o elemento fé no sistema religioso, que é algo que vai me levar a uma crescente dentro do relacionamento com Deus, dentro de um relacionamento comigo mesmo. É uma crescente. A fé não vai trazer para mim uma estagnação, mas a fé vai me levar a uma crescente. Então, se a fé vai me levar a uma crescente dentro de um relacionamento com Ele, é muito importante para nós fazermos aqui uma avaliação de fé. Como está o nosso nível de fé? Como que está? Ele está nessa crescente? Ele está numa ascensão? Vou iniciar e vou concluir com esse mesmo pensamento. Abraão foi chamado no capítulo 12, ele foi justificado no capítulo 15 e
experimentado por uma ascensão maior de fé no capítulo 22. Capítulo 12, ele é chamado ao nível de fé. Capítulo 15, ele é justificado por essa fé. Capítulo 22, ele é completamente aceito em uma grande promoção lá no capítulo de número 22. Então, para mim, a fé traz consigo uma ascensão e não uma estagnação. Então, junto com você, eu quero restaurar nesta manhã essa essência da fé. Vamos juntos restaurar essa essência da fé que eu creio ser muito, 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 muito importante para a nossa vida. Então, se nós vamos falar a respeito da essência, e a fé está intimamente ligada à religião, e vivemos num país extremamente religioso e até mesmo sincretista, divido com você já o primeiro pensamento. Eu quero dividir isso com você. Primeiro, a religião. Às vezes, por estar numa religião, nós temos um conceito de... Porque nós estamos numa religião, temos o conceito de fé. Só que a religião, e eu quero que você separe muito bem isso na tua vida, a religião, ela tem tudo a ver comigo. A religião é sobre mim. Religião não é uma palavra latina que vem de religar. E dentro do nosso contexto, esse religar seria realmente religar com Deus, depositar uma fé genuína em Deus. Só que ao formar a religião, eu vou observar que dentro dessa religião vai tratar realmente comigo. Minhas boas obras, minha tradição, minha cultura, o meu amor, o meu esforço, o meu gosto, as minhas preferências e as minhas ações. Então, a religião é mais sobre homens e instituições e organizações do que propriamente dito religar a minha vida com Deus. Então, se religar era a ideia de religião ser o homem e Deus, Deus e o homem, a gente vai perceber e a gente vai observar que, na verdade, a religião vai me ligando àquilo que está dentro de mim. Então, crenças, valores, gostos, preferências, enfim, isso vai estar comigo. Agora, quando eu vou para o Evangelho, que é o que me chamou para a fé, eu vou ver que o Evangelho é sobre Deus, sobre o amor de Deus por mim, sobre a graça maravilhosa de Deus na minha vida. O Evangelho é da entrega que Deus faz do melhor que Ele tem, do seu Filho, por cada um de nós. O Evangelho vai falar do plano redentor de Deus para o homem, ou seja, o homem vindo buscar Deus, Deus vindo buscar o homem. Vai falar do sacrifício de Deus, vai falar do resgate de Deus que foi pago para trazer o homem de volta para si, vai falar do perdão deste Deus maravilhoso para com o homem, na pessoa do seu Filho amado, na pessoa dele mesmo descendo a cruz. Então a religião vai estar voltada para mim, o Evangelho está voltado para Deus, a sua ação e a transformação que isso causa então na minha vida. Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 3, vai dizer assim, ó, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, de 1 a 3. Então, a religião está voltada para mim e para o homem. O evangelho está voltado para Deus. Você na sua igreja já se pegou falando isso, já se pegou alguma pessoa falando assim, hoje o culto foi uma grande bênção. Hoje o culto foi tremendo.
Já se pegou falando isso? Já falamos isso? Hoje o culto foi fantástico. Hoje o culto foi tremendo. Hoje o culto foi uma bênção. Porque a religião parece que está intimamente ligada a algo para o homem. Agora, se há a predisposição dentro do meu coração de nível de fé de ir para a igreja para adorar a Deus, sempre vai ser uma bênção, porque eu vou estar predisposto a adorar a Deus. Vai ter dias e momentos que haverá manifestação de Deus, vai haver momentos, dias que haverá um derramar do Espírito Santo, sim, mas a minha predisposição naquilo que eu vou estar oferecendo para Deus é que vai então fazer toda essa diferença se o culto é uma bênção ou não. Quando eu vou e me entrego completamente, o culto é uma bênção. Agora, quando há a manifestação de Deus também, ele é uma bênção. Agora, eu não posso qualificar o culto pelo momento e experiência que eu tive, porque o culto é voltado para Deus e é nessa questão de fé que eu preciso ir para o culto, acreditando que naquele dia, naquele momento, naquela reunião, algo sobrenatural vai acontecer e se acontecer e vai acontecer, porque o culto nunca é natural, sempre sobrenatural, então somos abençoados. Segundo Paulo vai nos dizer a respeito de fé, ele vai dizer que a fé vai gerar em mim paz, firmeza, glória e esperança. Paulo vai dizer que a fé vai gerar paz, firmeza, glória e esperança. Dentro disso, quero pensar aqui duas características também que envolvem o nosso sistema religioso e que pode envolver a nossa vida. Quando eu digo pode, vai depender se mexe muito conosco ou não. Quando eu digo pode, é porque pode fazer parte da nossa vida, porque o sistema religioso e a sua ação ele é muito sutil. E às vezes a gente é imperceptível, e às vezes a gente nem percebe quando a gente vai ver, nós já fomos envolvidos por esse sistema religioso. Duas características dos religiosos, daqueles que estão chamados para fazer parte desse contexto. Primeiro, normalmente são orgulhosos. Normalmente o religioso é orgulhoso. Por quê? Vive apontando o dedo para as pessoas. Vivem na escassez. O orgulho ele é um pecado e foi exatamente por isso que Satanás perdeu o melhor lugar que já pôde e há até hoje na história. Ele perdeu seu lugar no céu, ele perdeu seu lugar perto do trono de Deus por conta do orgulho. Agora, fomos chamados a isso, nós vamos perceber que os principais religiosos e sacerdotes eram aqueles que queriam matar Jesus. É aqueles que queriam ficar esperando momentos para poder apontar o dedo para Jesus. Isso é um sentimento de orgulho de achar que é o melhor do que o próximo. Isso não tem nada a ver com fé. Isso é um sistema religioso. Também, normalmente, os religiosos eles são amargurados. Por que eles são amargurados? Porque eles vivem a vida dos outros. Eles estão preocupados com o que os outros estão falando. Eles estão preocupados com o que os outros estão fazendo. E eles esquecem de viver a sua própria vida. E por algum motivo vivem fugindo das suas próprias vidas e responsabilidades. E quando eu não quero viver a minha responsabilidade, eu vou sempre ficar buscando nas pessoas as falhas e os erros, para depois, então, como se aquilo ali estivesse me justificando de alguma coisa e qualquer coincidência, ou qualquer coincidência é apenas uma... Qualquer semelhança é mera coincidência. Esse é o ditado correto. Qualquer semelhança é mera coincidência. E acabam se ressentindo com alguma falta, contrariedade ou com alguma perda. Por quê? Porque como se isso não fizesse parte da vida. E há pessoas dentro do sistema religioso que vai ficar apenas lamentando o que foi, ou o que perdeu, ou o que deixou de acontecer, ou o que deixou de ser.
vai ficar o resto da vida dele lamentando. Me parece que não vão de glória em glória e de vitória em vitória. Então, eu preciso entender que esse é um sistema religioso. Por quê? Porque a fé está baseada em mim mesmo, na minha crença de valores, no meu pensamento, na minha psique. Provérbios 28 e 26 diz que quem confia em si mesmo é insensato. Provérbios 28, 26. Quem confia em si mesmo é insensato. Quem se acha é insensato. Quem confia nas suas habilidades é insensato, porque a sua fé está baseada em si mesmo, na sua autossuficiência e na sua autocapacidade. Essa fé não tem nada a ver com fé, mas todo mundo tem uma fé. Mas essa fé não tem a fé daquilo que eu estou falando para vocês aqui nesta manhã. Dentro desse sistema religioso, a pessoa cultua a si mesmo. Ela fica buscando situações e valores para se exaltar ou para se enaltar para as pessoas. Tipo, eu fiz, eu realizei, eu faço, se eu não fizer, ninguém faz. Coisas que é para chamar a atenção das pessoas. Eu, 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 eu. Eu sou, eu sou, eu sou. Isso é um culto a si mesmo. Até mesmo dentro dessa separação, tem uma música do Gonzaguinha, que a canção dele, o nome da música é Não Pare de Sonhar. E depois Gonzaguinha escreveu e também Toquinhos, que também cantou, ele diz: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais, vamos fazer o que será. Então, olha só a letra da música então do Gonzaguinha. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais, vamos fazer o que será. Então seja extremamente uma exaltação e enaltação ao eu. Fé, eu tenho a fé, e a minha fé vai fazer, e a minha fé vai me levar, e a minha fé vai impulsionar a minha fé. A fé em mim mesmo, nós vamos fazer as coisas acontecerem. Agora, onde ela está errada? Ela está errada justamente porque esta fé vai me levar a um hedonismo, e o hedonismo é a admiração por mim mesmo, é o autoculto ao meu eu e à minha pessoa. Você precisa falar o que você fez para que as pessoas percebam a naturalidade de um dom que é em você, ou as pessoas elas percebem por si mesmo. Você precisa falar o que realizou ou o que está realizando para que as pessoas percebam o que você fez. Isso não tem nada a ver com a fé, por isso que eu estou dizendo que a fé precisa ser restaurada. Onde está errado nisso? Porque as escrituras, elas não apontam para mim, mas as escrituras apontam para Deus. Por isso que eu digo que a religião aponta para o homem, suas crenças e valores, mas o evangelho, a Bíblia, aponta para Deus. Falamos ontem que nele há um começo, nele há um meio e nele há o fim. Ele diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Na canção que cantamos, ele é o ar que eu respiro e deveria ser tudo para mim, porque nós dizemos que ele é tudo para mim, mas ele deveria realmente ser tudo para mim. Então, o evangelho tira eu desse centro. Filipenses 4,13, Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A música de Gonzaguinha diz: nós podemos fazer, nós podemos realizar. Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa fé que vai me levar a uma ascensão. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Jesus diz assim: sem mim nada vocês podem fazer. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós,
pede o que quiser que seja feito. Então, se essa canção diz que esta fé está baseada em mim, o Evangelho diz que tudo está vinculado a Deus. Então, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Então, tudo vai sendo centralizado nele. Qualquer forma de fé religiosa onde Jesus não é esse centro, alguma coisa está errada e isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso tem a ver com o sistema religioso, isso tem a ver com a religião, que volto então a dizer que essa religião está intimamente ligada à crença e a homens e ao isso. Então, 1 de João 5,19 diz: aquele que está sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, por estas palavras são verdadeiras e dignas. Eu sou o Alfa e o Ômega, princípio e o fim. Apocalipse 21, 6. 1 de João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, aonde? Em nós? Não, a nossa fé em Deus, que é poderoso para fazer. Se a fé está baseada em mim, a casa caiu e não vai acontecer nada. Porque o hedonismo é o sistema do qual nós lutamos hoje, onde todos vão buscar sempre os seus valores, onde cada um vai buscar aí a sua autopromoção. Eu sou o centro, eu sou o centro de tudo. Isso tem muito a ver com nós éramos adolescentes, né? Parece que o sol só surgia, o sol só aparecia porque nós acordamos. À noite só chegávamos porque nós precisávamos dormir. Tudo estava em volta de cada um de nós. Isso é o sistema de hoje, hedonismo. Culto a mim mesmo, culto ao prazer, culto ao bem-estar. Por isso que a gente fala assim, o culto hoje foi muito bom. Hoje o culto foi uma benção. Porque em algum momento me satisfez. Acho que preencheu algo na minha vida. Quando o culto, nós já sabemos para quem realmente o é. 2 de João 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo para nos chamar a atenção para nós mesmos. Então, não podemos ter uma fé hedonista e não podemos ter uma fé legalista. A fé é tão importante para a nossa vida que Paulo declarou, porque nós vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. Então, Deus coloca o dom da fé no nosso coração e a gente enxerga aquilo que pode acontecer através de Deus e não através do que eu acho. Mas eu creio que Deus vai fazer, eu não creio que sou eu que vou fazer. Eu creio que Deus vai realizar, eu não creio que sou eu. Eu preciso só tomar cuidado com essa linha tênue, que ela é muito, muito, muito fininha entre entender que Deus faz e entender que sou eu que posso fazer. Entendem bem isso? Então, se eu preciso restaurar a minha fé, então o que eu preciso fazer? Primeiro, nessa manhã, eu preciso decidir ter uma fé sólida no Senhor. Paulo me ajuda nisso em Romanos 14, 2, 3. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, pode apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar aquele que não come. Aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus então o aceitou. Atitudes de fé. 1 de Coríntios 2:5. Para que a fé de vocês não se baseassem na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Olha que coisa linda aqui, meus queridos irmãos.
para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo está falando a respeito da pregação do evangelho, e para que esse evangelho pudesse chegar lá, então ele diz que esse evangelho chegou lá com muito poder, para que não se baseasse apenas na questão intelecto humana, mas para que realmente fosse no poder de Deus, na ação de Deus, para desenvolver uma fé nele. Então, se eu quero restaurar a minha fé para uma fé correta, eu preciso ter uma fé sólida no Senhor, acreditar que Ele é quem vai fazer aquilo que de repente para mim parece ser o impossível, parece ser difícil, não sou eu, mas sim Ele é quem vai fazer. Segundo, ouve e aplica a palavra no seu coração. Romanos 10, 9. A fé vem por ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Sua fé precisa crescer. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nossa fé, que é à medida que for crescendo, a fé que vocês têm, 2 Coríntios 10, 5. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, 2 Coríntios 10, 15, Paulo está falando a um novo nível de maturidade. E eu quero dizer aquilo que eu disse no começo. Abraão é chamado no capítulo 12. Ele é justificado no capítulo 15. E e a sua fé chega ao ápice, e por exercer essa fé, acreditando que Deus poderia ressuscitar a Isaac, no capítulo 22, ele oferece o sacrifício, ele dá o melhor. Ele é chamado no capítulo 12, capítulo 15 justificado, no capítulo 2. Então a fé foi o processo crescente, não de estagnação e nem decrescente, pelo contrário, foi uma ascensão, foi um crescimento. Aqui ele é chamado capítulo 12, capítulo 15 justificado. E lá no capítulo 22 de Gênesis, ele então chega ao ápice dessa fé, porque ele vai dizer assim: eu e o menino vamos subir lá e adoraremos, e voltaremos para vocês. E o filho dele fala: pai, a lenha está aqui, o cutelo também, aonde está o cordeiro? Ele diz: Deus preparará para si o cordeiro. A fé de Abraão está baseada em Deus 100%, 100% no capítulo 22, porque do 12 até o 15 vai sendo uma escada rolante que vai subindo até aquele devido lugar. A palavra foi crescendo, o nível de fé de Abraão foi crescendo. Você já percebeu isso? Por isso que a palavra de Deus é muito importante na nossa meditação nesse tempo de pandemia. Jesus disse no Evangelho de Marcos, capítulo 13, 31, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passarão. A fé está então relacionado a uma ascensão, crescimento. Não é acreditar que eu faço, não é acreditar em mim, mas acreditar em Deus, esse momento de fé. Em algum momento da história de Abraão, se você ler do capítulo 12, capítulo 15, Abraão começa a acreditar nele mesmo, na sua habilidade, no seu conhecimento, na sua maneira de negociar, na sua maneira de fazer, e isso vai se tornando uma crescente na vida dele. Chegamos à igreja, acreditamos que essa fé estava depositada no nosso coração, acreditamos porque nós fazíamos e realizávamos muitas coisas, mas vai chegando um momento dessa jornada da nossa caminhada que nós precisamos acreditar e transferir completamente essa fé. É uma música que a gente cantava muito há um tempo atrás, da pastora Ludmila Feber, essa música diz assim: Deus fará tudo por você, moverá céus e terra com seu poder, e o impossível vai acontecer, vitória e honra ele trará. É interessante que essa música aponta para que Deus fará.
tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu necessito e dependendo dentro daquilo que é a minha medida de fé e dentro da minha caminhada. A tua fé está numa crescente. Você percebe que a tua fé está numa ascensão. Quando você vai ao culto, você acredita que algo sobrenatural vai acontecer? Você acredita que o impossível pode acontecer naquele culto, por aquela reunião? Ou você ainda está acreditando que você é o gerador dessa fé? E a fé que você tem vai te levar a fazer e a realizar. Você acredita que é você quem vai se dar a vitória? Ou é a tua habilidade que vai te dar a vitória? Me parece que essa não é a fé. Essa fé parece estar mais ligada à religião do que ao evangelho, porque o evangelho sempre vai apontar para Deus. Decida uma fé sólida, ouça, aplique e pratique a palavra de Deus. 3. Tome posse da autoridade conferida pela fé. Lucas 10, 19. Jesus disse: Eu lhes dei autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada, lhes fará dano. Romanos 16, 20. E em breve o Deus de paz esmagará Satanás sobre os nossos pés. O Senhor já liberou uma palavra de vitória para a nossa vida e Ele já nos deu autoridade. Por isso que é importante caminhar com Ele numa missão. Por isso que é importante caminhar com o Senhor no envio. Por isso que é importante fazer parte completamente dessa história, porque eu estou no envio junto com ele e ele vai estar comigo todos os dias. E essa foi a certeza que levou a Abraão a subir aquele monte Moriá para sacrificar o melhor que ele tinha. Romanos vai dizer justamente o seguinte, né? Nos ensinando a respeito disso daí. Olha, ele vai nos dar vitória, ele vai caminhar comigo e ele vai esmagar o nosso adversário debaixo dos nossos pés. Ele é quem vai dar vitória. O Deus de paz em breve esmagará Satanás. Ter fé sólida no Senhor, confiando que é Ele a pessoa que vai fazer. Ouvir, praticar e aplicar a palavra. Tomar posse da autoridade. Abandonar, 4. Abandonar o espírito escravizante do medo. Hebreus 2, 14, 15. Veja esta declaração da palavra. Ele, Jesus, também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então, o texto de Hebreus está dizendo que existe um medo que escraviza, existe um medo que paralisa, existe um medo que amedronta. Amanhã começa uma preparação de final de semana como esse. Eu desafio você nesta manhã a nos lançarmos sem medo, não permitindo que esse medo nos paralise, não permitindo que esse medo nos roube o sonho, não permitindo que esse medo nos leve a uma estagnação, mas pelo contrário, vamos nos revestir da palavra de autoridade, de ousadia, daquilo que Jesus diz. Porque o medo também é um espírito. O medo normal, querido, ele é normal. Todo mundo tem que ter um pouco de medo. Agora, o medo que me paralisa, o medo que me rouba a fé, um medo que neutraliza a minha confiança, esse medo não tem nada a ver. Esse medo é um espírito que quer te paralisar de caminhar e de andar de glória em glória e de vitória em vitória. Nós precisamos romper este medo, acreditando que Deus realmente fará, Deus realizará. É Ele quem começou, é Ele quem vai terminar. Foi Ele quem chamou, é Ele quem vai sustentar. A Bíblia está me dizendo justamente a respeito disso. Minha fé não está fé em mim mesmo, mas a minha fé está voltada em Deus. E se estiver voltada em Deus, eu removo todo o espírito do medo.
Apocalipse 1, 17, 18. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim, João sendo o orador, ele diz, então ele colocou a sua mão direita sobre mim, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive pelos séculos dos séculos. Apocalipse 1, 17, 18. Nós podemos passar alguns momentos com medo, mas, todavia, nós não podemos deixar com que esse medo domine a minha vida, domine a nossa vida. Você é uma pessoa que foi chamada em coragem pelo Senhor para vencer. Lemos ontem, o Senhor não tem nos dado um espírito de medo e de acomodação, mas pelo contrário, o Senhor tem nos dado um espírito de autoridade, um espírito de poder, um espírito de ousadia. Então, não tenha medo. Robert Morris, eu anotei aqui, diz que tudo vem do medo. Tudo que vem do medo não vem de Deus. Tudo que vem do medo não provém de Deus. E aqui mais uma outra frase que eu acho que é importante você gravar no seu coração. Jussara, que gosta de escrever aí, anota para nós aí, Jussara. Religião não produz filhos, mas produz seguidores. A religião não produz filhos, mas produz seguidores. Os filhos são aqueles que acreditam. Os filhos são aqueles que creem. Os filhos são aqueles que rompem para um sobrenatural, acreditando que existe sobre a vida deles uma nuvem de proteção durante o dia e que existe uma coluna de fogo durante a noite. São aqueles que vão pisar na água e o mar vai abrir. São aqueles que vão liberar uma palavra de fé. E acreditar que a palavra de fé foi colocada pelo Espírito Santo e que vai produzir uma transformação. Discípulos são discípulos. Jesus diz, olha, não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos, de discípulos, de filhos, porque vocês estão ouvindo e vocês estão acreditando e vocês estão crendo e vocês estão colocando a fé nesta palavra que eu estou dizendo para vocês. Obrigado, Jussara. Religião não produz filhos, mas produz seguidores, e é justamente isso. A religião vai produzir seguidores. Vamos para o culto. Vamos dar o culto. Vamos ao culto a Deus. O culto foi bom hoje, sempre vai ser bom o culto. Tendo manifestação sobrenatural ou não, o culto foi bom, porque nós demos o nosso melhor, a nossa atitude de fé. 4 também nessa atitude de fé, que é para nós uma ascensão. A ascensão são atitudes de fé que vão mover a mão de Deus em nosso favor. Atitudes de fé. 1 de Coríntios 13, 11. E a quarta lição para nós hoje. Crescer e deixar para trás a imaturidade pessoal. 1 de Coríntios 13, 11. Que vai dizer assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, quando eu adquiri essa maturidade aí, quando eu avancei, eu deixei para trás as coisas de menino. Eu continuei avançando e crescendo nessa graça poderosa de Jesus Cristo na nossa vida. Olha só que coisa maravilhosa, né? Coisa preciosíssima de Deus aí para nossa vida, para nossa jornada e também para nossa história. Mantenha o coração de menino, mantenha aquela pureza, mantenha a simplicidade, mantenha a sua fé, mantenha a sua convicção, continue sendo menino. Não permita que o orgulho suba ao teu coração.
Não permita que o orgulho chegue à sua vida. Não permita que ele te atrapalhe. Não permita. Mas continue avançando, crescendo mais e mais a cada dia, a cada momento e também a cada instante. Que o Senhor então te fortaleça nessa jornada e nessa empreitada. Que Ele acrescente sobre você a graça, sobre graça, a virtude, sobre virtude. Cresça nesse passo, né? Deixamos de ser menino e agora passamos a ser homens. 5. A ordem para o crescimento é importante, como eu disse, é uma ascensão. Então, o meu nível de fé restaurado precisa me levar a uma ascensão. Vença a sua instabilidade emocional. Salmo 119, versículo 113. Diz assim: eu odeio aqueles que são inconstantes, mas amo a tua lei. Seja forte e seja grande. A instabilidade na alma não constrói um grande cristão, leva à inconstância de sentimentos e até de crença e até de valores. Timóteo escreve o seguinte: como o homem de ânimo dobre ou como uma mulher de ânimo dobre vão achar que vão receber alguma coisa, porque são inconstantes na sua fé, são inconstantes na sua maneira de orar, não acreditam que realmente pode acontecer, não acreditam que pode acontecer, querido. Agora, quando eu amo a lei do Senhor, quando eu medito nessa palavra, essa inconstância sai do meu coração e isso me leva a uma certeza de acreditar. E eu quero pensar junto com você aqui nesta manhã. Eu sei que você está me ouvindo e nós precisamos aí restaurar essa fé com muita convicção. Precisamos restaurar, queridos. Olha só, Abraão é chamado no capítulo 12. Ele é justificado no capítulo 15, mas é no capítulo 22 que ele recebe a exaltação de Deus na sua vida. Deus vai enaltecer, ou Deus vai exaltar, perdão, a vida de Abraão, quando ele vai para uma entrega. Ele diz: está tudo aqui, eu e o menino vamos subir e nós vamos descer. Olha, nós vamos chegar lá. Pai, está a lenha aqui e aqui está o cutelo. Aonde está o sacrifício? Deus preparará para si, meu filho, o seu sacrifício. Eu fico imaginando essa trajetória, fico imaginando esse momento de entrega. Ele diz: não foi fácil e não seria fácil para Abraão aquele momento, mas ele está em uma atitude de fé extraordinária, caminhando. Então, deixo para você essa palavra: seja forte e grande. A instabilidade da alma não constrói um grande cristão. Pelo contrário, leva à inconstância de sentimento, de doutrina e de ministério. Agora, quando eu vou para uma entrega, nessa crescente no meu nível de fé, naquilo que eu acredito, eu vou transcender aquilo que é o natural e vou para um sobrenatural. É uma fé em ascensão. Por isso que eu digo que nós precisamos restaurar a nossa fé. Nós precisamos restaurar a nossa fé com atitudes baseadas em Deus e não baseadas em nós. Nós precisamos restaurar essa fé. Provérbios 1:32. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos o destruirá. E ele está falando de uma inexperiência, de alguém inexperiente que tem a sua inconstância, e diz que essa inexperiência vai matá-los. E ele diz que a falta de segurança, se eu acredito em mim mesmo, se eu acredito nas minhas atitudes, se eu tenho as minhas convicções que fazendo aquilo e porque eu estou fazendo aquilo, aquilo vai me dar vitória, isso não é fé, isso é religião. Agora a fé é quando eu olho e falo assim: está difícil, mas Deus vai proporcionar. Deus está me pedindo, então algo vai acontecer. Aí sim, acontece justamente isso que nós acabamos de ver.
há uma ascensão de fé. Por que aquela turma de hebreus são os heróis da fé? Porque a atitude final deles foi uma atitude maior de fé do que era no começo. No começo nós acreditamos, no começo nós tomamos uma decisão e vai chegando o momento da nossa jornada, da caminhada, em que Deus parece que vai nos pedindo algo maior e algo mais amplo. Por quê? Porque Ele quer mostrar e ver se a nossa fé está baseada em nós mesmos, no hedonismo deste momento, ou se nós estamos acreditando e crendo nele, que Ele é poderoso para mudar a história, que Ele é poderoso para fazer o impossível se tornar possível. Se nós estamos acreditando que Ele é poderoso para matar o nosso Isaac e ressuscitar o nosso Isaac, porque Paulo escreve isso aos Romanos dizendo que Abraão acreditou que foi imputado a Abraão essa justiça, mas porque ele acreditou que Deus poderia ressuscitar a Isaac. Abraão acreditava que ele poderia matar o filho dele, que Deus poderia ressuscitar, e sem ter ouvido nenhuma palavra de ressurreição. A ressurreição não existiria. Não existia naquele momento, não havia nenhum outro caso de ressurreição. Ninguém já tinha ressuscitado até aquele momento de Abraão. Havia Enoque ter sido transladado, mas ninguém havia sido ressuscitado, e Abraão creu que Deus poderia ressuscitar Isaac. Você pode imaginar esse nível de fé de que Deus realmente vai fazer, de que Deus vai realizar. Mas a diferença realmente está na frase de Abraão, quando ele diz: eu e o menino subiremos lá para adorar. Nós subiremos lá para adorar e voltaremos, porque o que move o nosso nível de fé e o que vai mover as coisas acontecendo está na nossa adoração a Deus. Como? Acreditando que é Ele poderoso para fazer aquilo que eu não posso fazer. Quando há então uma entrega total e completa. Quando eu vou dizer, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão da minha vida, eu abro mão de tudo por ti. Abro mão dos prazeres, abro mão das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. O que fazer se só tu tens as palavras de vida eterna? O que fazer? Estabilidade, a estabilidade, a estabilidade inspira sonhos, a instabilidade inspira sonhos e esperança, a instabilidade inspira sonhos, esperanças e fé. E à medida em que isso vai crescendo, a gente vai percebendo que isso não é maior do que a nossa dor e as nossas perdas, porque nós acreditamos que pode haver algo muito maior do outro lado. A fé daquelas mulheres, tanto de Eliseu quanto de Elias, que elas viram a perda do seu filho, mas elas foram até o homem de Deus, até o profeta, e acreditando que ali poderia ser resolvido o problema delas. Elas tomam uma atitude e falam assim: não é eu, não somos nós, mas sim eles. Eu quero concluir então aqui nesta manhã. Eu creio que é hora de nós restaurarmos a nossa fé. É hora de restaurarmos a nossa fé no Senhor. Para encerrar, 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 5, irmã Jussara. 2 de Coríntios 13, 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Não percebam que Cristo Jesus está em vocês? Ou não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Examinem-se a si mesmo para ver se esta fé não está provindo de vocês mesmos. Mas percebam se que Jesus Cristo está habitando dentro de cada um de nós. É hora de nós provarmos a nossa fé. É hora de colocarmos a nossa fé em prática. E a maneira que nós temos de
provar a nossa fé está justamente na entrega, está justamente em uma atitude e acreditar que Deus é poderoso para ir aonde nós não podemos ir, para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Que este café com coragem nesta manhã possa ter te impulsionado a você fazer uma autoavaliação se a tua fé está baseada em você mesmo e na tua habilidade. E eu quero te convidar para nós dobrarmos o nosso joelho nessa manhã e dizer: Senhor, me perdoa porque eu estou baseando a minha fé, estou baseando a fé em mim mesmo. E eu quero confiar e transferir totalmente essa fé para o Senhor. E fazendo isso, Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E eu quero dizer isso para você nessa manhã. Salmo 37, 4, 5. Agrada-te do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deus pode ressuscitar Isaac mesmo que ele tenha sido morto. Mesmo a situação de morte, Deus pode restaurar trazendo vida se a nossa fé estiver nele. Vamos orar nesta manhã? Vamos orar nesta manhã. Senhor Jesus Cristo, te pedimos perdão porque muitas vezes somos levados a confiar em nós mesmos. Mas nessa manhã nós queremos entrar num novo nível de fé. Abraão confiou nele mesmo. Por isso que em vários momentos, Senhor, ele falou, confiou na sua habilidade, com medo de morrer pelas circunstâncias. Ele levou a sua esposa também a um complô. Senhor, vemos a ascensão na vida de Abraão quando chegou o momento da entrega, porque ele estava sendo parecido contigo. Nesse novo tempo, neste novo momento, Deus, nós queremos chegar perto do Senhor. O Senhor entregou o melhor que o Senhor tinha e o seu filho não permaneceu na morte. Abraão iria entregar o seu único filho e a morte não chegou até a Isaac. Nos ajuda, Senhor, nesta manhã a nós te entregarmos toda a nossa confiança, para que essa nossa confiança possa aumentar a nossa fé e o teu milagre acontecer na nossa vida. Então abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, fortalece a vida deles e fortalece a minha também. Eu quero me unir a eles neste momento, Senhor. Nos leva a essa intimidade e esse compromisso contigo, para que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós. É o nosso pedido e essa é a nossa oração no nome santo, poderoso e maravilhoso de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Ele te dê um final de semana poderoso. Que Ele te dê um final de semana poderoso em experiências com Ele. Que possamos continuar crescendo na graça, no conhecimento e na fé que há em Cristo Jesus, o qual Paulo vai dizer que ele considerou tudo que ele aprendeu humanamente, não considerou nada, porque ele queria algo muito maior. Então que Deus te abençoe, que Deus fortaleça o teu coração. Você é uma pessoa muito especial, somos especiais para o Senhor. Vamos continuar nessa pegada, sempre dizendo em todo tempo e em todo momento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que com ele também nos entregará todas as coisas. E a ele seja o amém para todos sempre na igreja. Deus abençoe, beijo no teu coração, um forte abraço e espero você na segunda-feira aí com mais um Café com Coragem. Deus te fortaleça em nome de Jesus. Amém.